Uma cena lamentável e revoltante tomou conta das redes sociais nas últimas horas e eu preciso começar falando sobre isso porque mexe com o estômago de qualquer torcedor que tenha um pingo de humanidade. O vídeo que vazou é simplesmente inacreditável e escancara o caráter de quem um dia já comandou o nosso vestiário. Uma criança, um garoto que não deve ter mais do que 9 ou 10 anos de idade, foi tratada com um desprezo absoluto pelo técnico Tite. O contexto é o seguinte: o Cruzeiro estava chegando para uma concentração e esse menino, com toda a inocência do mundo, se aproximou para pedir uma foto. Ele não estava ali para cobrar, não estava ali para xingar, ele estava ali com a pureza de um fã de futebol querendo um registro com um treinador famoso. E o que acontece em seguida é de doer a alma. O Tite olha para o garoto, percebe a camisa do Flamengo e simplesmente vira as costas balbuciando um "Flamengo não, Flamengo não", negando o pedido da criança. Eu preciso ser muito sincero com vocês agora. Eu não consigo entender, na verdade, eu até entendo a mágoa profunda que o Tite carrega, mas isso não justifica descontar em uma criança. Tite, você estava esquecido. Tinha saído da seleção brasileira pela porta dos fundos depois de perder uma Copa do Mundo para a Croácia, um jogo que estava ganho. O Flamengo abriu as portas para você. O Flamengo te deu a chave do ninho do urubu, te deu um elenco milionário, te deu estrutura de Europa e pagou um salário astronômico. E o que você entregou? Nada. Você não foi capaz de ganhar absolutamente nada. Pior do que não ganhar foi a forma como você geriu o grupo, com panelas, com preferências pessoais que minaram o ambiente, insistindo em nomes que não rendiam e queimando os jogadores que a torcida pedia. Aí o Filipe Luís assume o time, pega exatamente as mesmas peças e em pouquíssimo tempo conquista a Copa do Brasil, fazendo o time jogar bola, resgatando a alegria de ir ao Maracanã. Então, Tite, se a sua passagem pelo Flamengo foi um fracasso, a culpa é exclusivamente sua. Não é da torcida, não é da diretoria e, com certeza absoluta, não é de uma criança de 10 anos que só queria uma foto. Aquele menino talvez nem entenda de tática, talvez nem saiba o porquê de você ter saído. Ele só viu ali uma figura pública que ele admirava. E você, com essa atitude mesquinha, pequena, mostrou que a máscara de bom moço, de falador de palavras difíceis e pregador de moral, caiu por terra. Se eu fosse dirigente do Flamengo hoje, nesta quarta-feira, eu já estaria movendo mundos e fundos para encontrar essa criança. Eu traria esse garoto e a família para o Rio de Janeiro, levaria para dentro do ninho do urubu para ele ver o que é ser tratado com carinho de verdade. Colocaria ele do lado do Filipe Luís, do lado do Gerson, do Arrascaeta, do Pedro. Faria ele tirar foto com o elenco todo, com o Paquetá que voltou para casa, com o Michael, com o Léo Ortiz. Para ele entender que o Flamengo é amor, é paixão, e não esse rancor amargo que o Tite carrega. Fica aqui o meu repúdio total. O futebol respira por causa das crianças, e matar o sonho de um menino por causa de cor de camisa é atestado de pequenez. Mas vamos virar a chave, porque o Flamengo é gigante e não vive de passado, muito menos de treinador que já foi tarde. O nosso foco total é a Argentina. O nosso foco é a decisão. O clima já virou, a chave já mudou e a nação rubro-negra só consegue pensar em uma coisa: a Recopa Sul-Americana. Estamos falando de título internacional, estamos falando de começar a temporada de 2026 levantando taça no continente. O jogo é amanhã, quinta-feira, contra o Lanús. E eu tenho atualizações quentíssimas sobre a situação do nosso artilheiro, o homem que decide, Pedro. Daqui a pouco eu vou detalhar a situação preocupante do gramado onde vamos jogar e como o Filipe Luís montou a estratégia para anular isso, mas antes, preciso tranquilizar o seu coração sobre o camisa 9. Desde domingo, depois da vitória no Clássico contra o Botafogo, pairava um ar de tensão na Gávea. Para quem não lembra, o Pedro ficou de fora do jogo de domingo. O Filipe Luís, com aquela honestidade que lhe é peculiar, disse na coletiva que o Pedro sentiu um desconforto, uma dorzinha chata, e que preferiu não arriscar. E aí, meu amigo, quando se fala em desconforto em semana de final, o torcedor já começa a suar frio. As lembranças ruins vêm à cabeça. Será que é lesão? Será que ele perde o jogo de ida? Será que é algo muscular mais grave?
Pois bem, a notícia que eu trago nesta quarta-feira é para você respirar aliviado. O Pedro se reapresentou no ninho do urubu, passou por uma bateria rigorosa de exames de imagem e a avaliação do departamento médico foi extremamente positiva. Não há lesão, repito, não há lesão constatada. O que ele teve foi apenas uma fadiga muscular acentuada, o que é natural pela sequência de jogos e pela intensidade que o Filipe Luís cobra nos treinamentos. O jogador treinou, foi reavaliado e recebeu o sinal verde. Pedro viaja. Pedro está com o grupo. A tendência, e digo isso com 99% de certeza, é que ele comece jogando amanhã contra o Lanús. Ter o Pedro em campo muda completamente a figura do jogo. O Lanús sabe disso. Os zagueiros argentinos, que gostam de um jogo físico, tremem quando veem o nosso Queixada na frente. Ele segura a bola, faz o pivô, chama a marcação e abre espaço para quem vem de trás, seja o Arrascaeta, seja o De La Cruz, seja o Lucas Paquetá flutuando ali pelo meio. A presença do Pedro é vital não só pelos gols, mas pelo respeito que ele impõe. Então, nação, pode comemorar. O artilheiro Reverência está confirmado na delegação e vai para a guerra na Argentina. E falando em guerra, é exatamente esse o espírito que o Flamengo vai encontrar amanhã. O time encerra a preparação nesta quarta-feira. O cronograma é o seguinte: o elenco treinou pela manhã no Ninho do Urubu, um treino tático de ajuste fino, onde o Filipe Luís definiu a bola parada, que pode ser decisiva em um jogo truncado. Agora à tarde, a delegação embarca para Buenos Aires. Chegando lá, vai direto para o hotel se concentrar. Não tem passeio, não tem distração. O foco é total. E é bom que seja assim, porque o adversário está tratando esse jogo como a partida da vida deles. Mas tem um adversário extra que está tirando o sono da comissão técnica e que eu preciso alertar vocês. O gramado. Vazaram imagens recentes, fotos tiradas ontem mesmo do estado do campo do estádio do Lanús e a situação é crítica. É vergonhoso que uma final de Recopa Sul-Americana, organizada pela Conmebol, seja disputada em um pasto daqueles. Pelas fotos, dá para ver muitas falhas, buracos, areia pintada de verde e um desnivelamento absurdo. Isso é preocupante por vários motivos. Primeiro, aumenta o risco de lesão. Segundo, e principalmente, prejudica o time que tem mais qualidade técnica. O Flamengo do Filipe Luís é um time que gosta da bola no chão. É um time de aproximação, de tabela curta, de passe refinado. Veja o nosso meio-campo: Eric Pulgar, Saúl Ñíguez, De La Cruz, Arrascaeta, Lucas Paquetá. São jogadores de toque sutil, de raciocínio rápido. Quando você coloca esses caras para jogar num terreno lunar, a bola viva, quicando o tempo todo, você nivela o jogo por baixo. Você favorece o time que joga na base da força, do chutão, da bola aérea, que é exatamente o estilo do Lanús. O time argentino sabe que tecnicamente é inferior ao Flamengo, então eles vão usar o estado do gramado como arma. Eles vão tentar travar o jogo, fazer aquela cera, picotar a partida e apostar numa bola vadia que desvie num morrinho artilheiro e engane o Rossi. O Filipe Luís sabe disso. A comissão técnica, com o auxiliar Rodrigo Caio, que entende tudo de posicionamento defensivo, já alertou o elenco. A ordem é simplificar nas zonas de perigo. Nada de querer sair jogando bonito dentro da pequena área com o Léo Ortiz ou o Léo Pereira se a bola estiver viva. Se apertar, chuta para o mato que é jogo de campeonato. Na frente, a estratégia deve mudar um pouco também. Com o gramado ruim, a condução de bola fica difícil. Então, a tendência é que o Flamengo aposte mais em lançamentos longos, viradas de jogo rápidas, buscando o Michael ou o Gonzalo Plata nas pontas, e cruzamentos para o Pedro. O jogo aéreo vai ser fundamental. E nisso, temos vantagem. Nossa defesa é alta, com Léo Ortiz e Léo Pereira, e nosso ataque tem um dos melhores cabeceadores do mundo. Outra boa notícia que chega para reforçar o time nesta quarta-feira é sobre o Guillermo Varela. O lateral uruguaio estava fora de combate desde a semana passada. Ele sentiu dores na panturrilha, ficou fora contra o Vitória, ficou fora contra o Sampaio Corrêa e nem viajou para esses jogos. Havia uma dúvida enorme se ele teria condições de jogo para a final. Mas o Varela é guerreiro. Ele se dedicou integralmente à recuperação, fez tratamento em 3 períodos e hoje, no treino final antes da viagem, ele treinou normalmente com o grupo. Participou da atividade sem restrições, correu, chutou, dividiu bola e não sentiu nada.
A volta do Varela cria uma dor de cabeça boa para o Filipe Luís. Hoje, o nosso elenco na lateral direita é recheado. Temos o Varela, temos o Danilo, que é um jogador de nível mundial, capitão de seleção, e temos o Emerson Royal, que tem uma força física impressionante. Além do jovem Wesley, que corre por fora. Mas para esse jogo especificamente, num campo ruim, fora de casa, na Argentina, a experiência do Varela e a sua capacidade defensiva contam muito. Ou talvez o Filipe opte pela liderança do Danilo para segurar a pressão do estádio La Fortaleza. O importante é saber que o Varela está recuperado e é mais uma opção de qualidade para o nosso treinador. Isso mostra a força do elenco do Flamengo para 2026. Olha as opções que temos no banco. Se o jogo estiver travado, o Filipe pode olhar para o lado e chamar o Bruno Henrique, o homem dos clássicos. Pode chamar o Everton Cebolinha com seu drible desconcertante. Pode chamar o Samuel Lino ou o Wallace Yan. É um arsenal que poucos times no mundo têm, e na América do Sul, nenhum se compara. Antes de eu projetar a provável escalação e falar sobre um detalhe tático que pode definir o jogo de amanhã, eu quero fazer um convite especial para você. Dá uma olhada aqui na aba de produtos do canal. Muita gente me pergunta onde comprar camisa oficial, onde comprar boné, agasalho do Mengão com segurança. Aqui embaixo, nessa estante de produtos, você encontra tudo oficial. São produtos originais, licenciados pelo Clube de Regatas do Flamengo. Tem camisa a partir de R$ 73,00. É isso mesmo que você ouviu, R$ 73,00. E o melhor, chega na sua casa em qualquer lugar do Brasil com total segurança. Quando você compra por aqui, você faz um golaço duplo. Primeiro, você ajuda o Flamengo, porque parte do valor vai para o clube por ser produto oficial. Segundo, você fortalece o nosso canal, ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade, cobrindo o dia a dia, viajando para trazer informação. Então, não perde tempo. Clica aí, dá uma olhada, garante o manto sagrado para torcer amanhã na final devidamente uniformizado. Voltando ao jogo, vamos falar de tática e do que esperar desse Lanús. O time argentino é chato. Jogar na Argentina nunca é fácil. A pressão da torcida é absurda, o estádio deles é acanhado, as arquibancadas ficam muito próximas do campo, eles vão tentar transformar o jogo num caldeirão. O Flamengo precisa ter inteligência emocional, não pode cair na pilha. Lembra daquele jogo contra o Botafogo no domingo? A vitória por 2-1 foi importante para dar moral, mas serviu de alerta também. O time não pode desligar. Em final de campeonato, um erro custa o título. O Filipe Luís deve manter a espinha dorsal que vem dando certo. No gol, Agustín Rossi. Ele conhece bem o futebol argentino, conhece os atalhos, sabe como os atacantes de lá pensam. A segurança dele será fundamental, principalmente nas bolas paradas. Na zaga, a dupla de Léo Ortiz e Léo Pereira deve ser mantida. Eles têm um entrosamento muito bom e saída de bola qualificada. Nas laterais, a dúvida na direita entre Danilo, Varela e Emerson Royal. E na esquerda, Alex Sandro ou Ayrton Lucas. O Alex Sandro traz mais experiência e cadência. O Ayrton Lucas é a válvula de escape na velocidade. Num jogo truncado, a experiência do Alex Sandro pode pesar a favor. No meio-campo é onde o jogo será decidido. A provável formação deve ter Eric Pulgar na cabeça de área, dando proteção aos zagueiros. Pulgar cresceu muito de produção. Ao lado dele, podemos ter o Everton Araújo, que é um motorzinho, ou o recém-chegado Saúl Ñíguez, se o Felipe quiser mais casca europeia. Mas a grande expectativa é ver o quarteto mágico funcionando. De La Cruz, Arrascaeta, Lucas Paquetá e Pedro. Se esses quatro estiverem inspirados, não tem gramado ruim, não tem catimba argentina que segure. A volta do Lucas Paquetá trouxe uma dinâmica nova ao time. Ele flutua, ele marca, ele cria, ele finaliza. A tabela dele com o Arrascaeta é pornografia futebolística. E o De La Cruz, incansável, aquele motor que liga defesa e ataque. Infelizmente, nem tudo são flores. O meia Jorginho ainda está fora. Ele segue em tratamento de uma lesão na coxa e não viajou. O Alan Souza também é opção para fechar o meio se precisarmos segurar o resultado no segundo tempo. Mas o time titular deve ser agressivo. O Flamengo não sabe jogar para empatar. O Flamengo vai para a Argentina para ganhar, para trazer a vantagem para o Rio de Janeiro. Lembrem-se que o critério de gol fora de casa não existe mais como desempate, mas vencer lá dá uma tranquilidade absurda para decidir no Maracanã lotado semana que vem.
A vitória amanhã é crucial também para a afirmação do trabalho. O Felipe Luiz tem o grupo na mão. Isso é nítido. A forma como os jogadores comemoram com ele, a forma como eles correm por ele. A Recopa é um título que o Flamengo só ganhou uma vez em sua história centenária, em 2020. Naquele time, tínhamos Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Léo Pereira. Eles sabem o caminho das pedras. Eles sabem o gosto de levantar essa taça. E agora, com reforços de peso como Michael, Plata, Alcaraz e companhia, a obrigação é manter a hegemonia no continente. Eu quero que você feche os olhos por um segundo e imagine o jogo de amanhã. A bola rolando, o gramado ruim, a torcida deles gritando e o Flamengo calmo, soberano, tocando a bola. Imagine o Arrascaeta achando aquele passe milimétrico para o Pedro. Imagine o Paquetá sambando na frente do lateral argentino. É esse espírito que temos que emanar. Energia positiva. O jogo contra o Botafogo já passou. Foi lindo. Vencemos. Mas agora é Recopa. É sangue no olho. Para finalizar, eu quero lembrar a importância de trazermos um bom resultado. O segundo jogo será no Maracanã. Nossa casa. Nosso templo. Mas não podemos deixar para resolver tudo aqui. Temos que ser inteligentes lá. Empate é bom resultado? Depende das circunstâncias. Mas vitória é o que o Flamengo busca sempre. O time está focado. A preparação foi excelente. Apesar do susto com o Pedro e o Varela, agora está tudo alinhado. Eu vou ficando por aqui, mas a cobertura não para. Assim que o time desembarcar na Argentina, assim que tivermos as primeiras imagens do treino de reconhecimento do gramado, eu volto para trazer tudo para vocês. Fiquem ligados porque a qualquer momento pode pintar novidade. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, né? O que está faltando? Clica no botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É de graça, não cai o dedo e você ajuda demais o nosso trabalho. Ajuda a gente a crescer, a ter mais voz, a cobrar quando tem que cobrar e a apoiar quando tem que apoiar. Acione o sininho das notificações para o YouTube te avisar assim que sair vídeo novo. E claro, esmaga esse like. O like é o combustível do canal. Mostra para o YouTube que você gosta do conteúdo e que a nação rubro-negra está fechada com a gente. Vamos juntos torcer, vibrar e acreditar. Amanhã é dia de Flamengo. Amanhã é dia de final. Saudações rubro-negras a todos vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nós. Valeu.